Olá, este é um podcast sobre o filme Titanic, filme norte-americano do ano de 1997, dirigido pelo diretor aclamadíssimo e vencedor do Oscar, James Cameron. Cameron também produziu o filme e foi o roteirista do filme. O filme Titanic teve distribuição da Paramount Pictures e seu lançamento se deu no dia 19 de dezembro de 1997 nos Estados Unidos, ou seja, bem perto do Natal. E no Brasil o filme chegou no dia 16 de janeiro de 1998. O seu orçamento foi de 200 milhões de dólares, um filme extremamente caro, um dos mais caros da história do cinema e com uma bilheteria de 2 bilhões de dólares, ou seja, a sua bilheteria foi 10 vezes maior do que o orçamento, ou seja, o filme lucrou 10 vezes mais do que o seu custo. E isso, para a época, para os dias de hoje, é um valor assim astronômico. Já é um filme muito caro para os dias de hoje, com uma bilheteria ainda mais rentável para os dias de hoje. Imagina, para aquela época, o filme Titanic foi um filme revolucionário. Foi tipo como E o Vento Levou, lá na década de 30, 1939, que o filme foi lançado. Inclusive, um dia ainda pretendo falar sobre esse filme. Só tenho que rever o filme, porque 4 horas de filme, né? Tem muita coisa que a gente nem lembra mais. Mas é um filme muito bom, recomendo. Mas agora vamos voltar para Titanic também. Outro filme aclamadíssimo, que, como eu já falei, assim como o Vento Levou, para a época que foi lançado, foi um tipo uau, foi um filme assim que revolucionou, e ainda mais Titanic, com os efeitos visuais, especiais e sonoros que marcaram não só o ano de 97 como melhor filme, tanto é que ganhou o Oscar, já vou falar disso, como também foi um filme que assim revolucionou. O James Cameron foi revolucionário, porque ele criou efeitos como o efeito do navio batendo no iceberg, do navio afundando, das pessoas desesperadas, correndo pelo navio, as pessoas caindo, o navio vai inclinando, as pessoas vão caindo, conforme o navio vai inclinando, vão caindo para a água, outras vão se jogando, ou seja, foram efeitos que ele fez com maquetes, com figurantes, com miniatura de pessoas, ou seja, computadorizado também, né? Porque nessa época já tinha uma certa tecnologia, o computador não como hoje, é claro, mas já tinha uma certa tecnologia, ou seja, com muita mão de obra, e essa mão de obra toda, ainda mais os litros e litros de água que ele usou no filme, e o custo da maquete que representou o navio, que foi mais caro do que o próprio Titanic de verdade, ou seja, tudo isso fez com que o filme, ele é um filme épico, né? Um filme épico contemporâneo. É um pouco contraditório isso que eu falei, épico e contemporâneo, mas gente, o Titanic, assim, é um filme que marcou a história do cinema pelos seus efeitos, também pelo romance do casal principal, que é a Rose e o Jack, que são interpretados pela Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio, né, que inclusive são amigos até hoje, desde a época do filme até hoje são amigos, nunca tiveram nenhum romance nem nada, e assim, o filme ele marcou o elenco. O Leonardo DiCaprio, depois de Titanic, ele decolou a carreira dele, ele já tinha feito outros filmes antes, como, por exemplo, fez outros filmes, como, por exemplo, Gilbert Grape, Aprendiz de um Sonhador, de 1993, O Despertar do Homem, do mesmo ano, com Robert De Niro no elenco. Também fez Diário de um Adolescente, de 95, Romeu e Julieta, de 96. Romeu e Julieta, ele já estava ganhando uma certa popularidade como o novo galã juvenil do cinema, aquela coisa toda. Ele era nessa época tipo o Robert Pattinson, na época do Crepúsculo, que as meninas, quando via ele, ficavam tudo oriçada, aquela coisa toda. Então, era basicamente isso. Mas aí, a partir de Titanic, Leonardo DiCaprio nunca mais foi mesmo, porque dali para frente ele virou um astro de cinema, o seu cachê aumentou, ele passou a trabalhar com diretores conceituadíssimos como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, entre outros também, outros renomados. Enfim, eu falei esses porque são os mais conhecidos. E principalmente o Scorsese, né, que o Leonardo DiCaprio já trabalhou com ele em 5 filmes, que começou Gangues de Nova York em 2002, depois foi para o Aviador em 2004, Os Infiltrados em 2006, Ilha do Medo em 2010 e O Lobo de Wall Street em 2013, que fecha os 5 filmes que eu já falei. São filmes muito bons que eu também pretendo falar sobre todos eles em breve.
E ele já está com um sexto projeto com o Scorsese para trabalhar no filme, só que aí o filme parece que vai demorar um pouco para começar a ser rodado e tudo mais por conta da pandemia, né? Enfim, para quem já estiver escutando esse podcast depois que passou a pandemia, né, vai ser um alívio, tipo, numa época que eu não vivo mais. Mas enfim, vamos voltar aqui pro podcast Titanic. Como eu falei, né, principalmente Leonardo DiCaprio, Kate Winslet também, todos, assim, tiveram suas carreiras decoladas, assim, pelo menos o casal protagonista, né? O resto do elenco ninguém ouviu muito falar, né? Billie Zane fez alguns filmes por aí, mas, assim, não chegou ao mesmo nível de Leonardo DiCaprio. Teve a Kate Bates também, mas ela já era conhecida de longa data, né? Já era uma atriz veterana, já tinha ganhado até Oscar antes do próprio Titanic, ou seja, de todo jeito um elenco, assim, de alta qualidade, um elenco de ouro nesse filme. E aqui, agora indo para o elenco, né? Já pegando o gancho. No elenco, nós temos a Kate Winslet, né? Como eu já falei, que interpreta a Rose DeWitt Bukater, que ela é uma adolescente, né? Um mulherão daquele, enfim. Porque se pensa em adolescente, você pensa em Kristen Stewart, essas menininhas assim, mais franguinhas. Enfim, de todo jeito, a Kate Winslet interpreta a Rose, né? Que é uma adolescente, né, de 17 anos, que ela está sendo obrigada a casar com Carl Hockley, que é o interpretado pelo Billy Zane, né? Ela está sendo obrigada a se casar com ele porque as finanças da sua família estão se acabando, o dinheiro da família dela está se acabando, o pai dela morreu e aí agora a mãe dela, que é a Ruth DeWitt Bukater, que é interpretada pela Frances Fisher, tá obrigando ela de todo jeito a casar com o Cole. O Cole, como a gente já percebe logo nos momentos iniciais em que o personagem dele aparece, um trouxão, né, um babacão. Depois ele acaba se provando como um macho escroto e como um vilão, assim, bem ruim mesmo, o que já é exigido de um vilão de qualidade, né? E aqui ele convence bem, na minha opinião, ele até merece uma indicação ao Oscar, porque ele interpretou muito bem esse noivo escroto e marrento. E a atuação da Kate Winslet nesse filme, ela tá boa. Ela foi até indicada pro Oscar e tudo mais, mas eu acho que, assim, o Billy Zane, como vilão, entregou muito mais personalidade. Porque a Kate Winslet, ela é uma baita atriz, ela é uma ótima atriz. O problema é a personagem Rose, que, assim, muitos veem ela como a heroína da história. Tanto é que a história, todo mundo vê Titanic como os protagonistas, Jack e Rose, sim, certo, eles são o casal protagonista, mas a protagonista mesmo, de vias de fato da história, é a personagem Rose, que é interpretada pela Kate Winslet, né, que é interpretada enquanto ela está sendo contada. Porque a Rose, aqui nesse filme Titanic, ela é interpretada por duas atrizes. A Gloria Stewart, que interpreta a Rose idosa, que vai contar a história da sua juventude e do que ela passou no Titanic, né? Enquanto ele estava lá indo normal, até naufragar, até colidir com um iceberg. Ela está contando a história da vida dela no Titanic, quando jovem. Aí, quando ela começa a contar a história, aí já tem um corte de cena que já vai para a época do Titanic. E aí aparece a Kate Winslet, que já é ela jovem, entendeu? E a Gloria Stewart também está muito bem aqui como Rose, né? Eu não gosto dessa personagem da Rose. Eu acho que é por isso que eu acabei de falar que a Kate Winslet não precisava ter sido indicada ao Oscar. Mas, assim, pela atuação dela, sim, né? É fato, né? Óbvio. Mas é porque eu não consigo gostar dessa personagem, porque não, ela e o Jack tem química, aquela coisa toda, o casal bonito, a gente até gosta da história, é um Romeu e Julieta contemporâneo, né? Vamos dizer assim, inserido numa tragédia real, né, que está sendo contada no filme, né, porque para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, não tem como não saber disso, que o filme Titanic, ele mostra o que ocorreu na tragédia de 1912 do RMS Titanic, que era um navio grande, era um navio assim bem tecnológico à frente do seu tempo para a época, em 1912, e que afundou porque bateu
iceberg. E tem várias teorias da conspiração, vamos dizer assim, tem várias questões que o pessoal fala, é porque o pessoal lá do navio, né, tava recebendo mensagem, porque eles, tipo, não existia telefone nessa época, então eles recebiam por códigos, né, as maquininhas por via códigos de outras pessoas que estavam em outros navios, assim, região, pessoal que trabalha na marinha, essas coisas, sabe? Enfim, eu não vou entrar em maiores detalhes porque isso não vem ao caso, só estou contando por alto aqui para vocês entenderem. Que esse pessoal, tipo, ficava mandando mensagem para eles dizendo que aquela região que o Titanic tá, que o navio, o trajeto do Titanic, ele passava por uma área que tinha muitas geleiras, icebergs, só que eles meio que cagaram para as informações. Aliás, eles paravam para ver a informação que estavam recebendo lá, o chamado outro pessoal lá da Marinha, que naquele trajeto tinha geleiras, nem se importando, não, eles estão tentando comunicar alguma coisa, não, deixa para lá, esquece, vamos seguir, vamos tocar o barco, né? Literalmente falando. E nessa de toca-se o barco, todo mundo se fudeu no final, né? Com perdão da palavra, mas enfim. O caso é, muitas pessoas falam que se eles tivessem parado para escutar as mensagens que estavam recebendo, talvez eles pudessem desacelerar o Titanic para ir não bater no iceberg. Se os pessoal lá, os dois vigias tivessem olhando atentamente, eles poderiam ver o Titanic, não sei o quê, mas nada disso importa, porque a cagada começou. O negócio começou a cheirar mal quando tem um passageiro da primeira classe que ele tem uma postura extremamente ignorante e, assim, arrogante, né? Vamos dizer assim. Ele é o diretor da White Star Line. Ele usa o seu poder de influência como diretor dessa empresa, que é a empresa que fez o navio, para poder convencer o capitão, isso aconteceu de verdade, convencer o capitão, né, o capitão Smith, a viajar o mais rápido possível para chegar logo em Nova York. Eles estão saindo da Inglaterra e vão para Nova York. Para chegar, acelerar mais o navio, para chegar antes do previsto, para poder assim ganhar publicidade, né? Tipo, chegaram antes do horário previsto, tipo, para ser manchete mesmo, né? Para ser manchete mesmo, para aparecer, né? O negócio dele é fama e prestígio. Mas isso foi evidenciado, tem algumas evidências de que isso de fato aconteceu, por comentários de pessoas que sobreviveram da época e tudo mais, né? E aí isso é mostrado no Titanic. Quem interpreta esse cara é o ator Jonathan Hyde, que interpreta o Bruce Ismay, que é esse cara escroto e marrento e FDP, né? Que mandou lá o comandante, capitão do navio, tocar o barco com mais velocidade ainda. Tinha mais capacidade de ir mais rápido a velocidade do navio? Tinha, mas ele mesmo falou, o próprio capitão falou, o navio é novo, eu não tô querendo acelerar ainda, vamos ver como é que vai ficando, tipo, ainda não foi feito um teste. Não, claro, foi feito teste para ver se o navio tá funcionando direitinho, mas não foi feito um teste com uma maior velocidade, foi feito teste com aquela velocidade que eles estavam indo até então. Aí ele ficou atiçando o velho, até que o velho mandou acelerar, né? Aí eu pensei, vixe, Maria, pra quem já assistiu o filme, né? Toda vez que vê essa parte, eu falei, meu Deus, dá vontade de voltar no tempo e dar uns tapas nele. Porque se não fosse por isso, o navio, ele poderia... É porque o navio foi com tudo no iceberg. Se não tivesse na velocidade normal, não na velocidade, na última velocidade, aí talvez, né? Tivesse tempo do navio desviar do iceberg, ou até eles verem bem antes e não ter batido. Não foi o caso. Tanto é que na parte em que os dois vigias lá, que estão olhando o Jack e a Rose se beijando ali, porque eles estão lá no alto do navio, né, no negócio. Aí eles veem o Jack e a Rose ali, aí estão lá animadinhos, lá o casal, eles estão mais quentes que a gente aqui em cima, passando frio, sufoco, não sei o quê. Aí eles veem o iceberg, né, aí eles fazem é tipo um telefone que eles têm lá. Aí ele meio que liga para um outro cara lá que tá pilotando o navio, vamos dizer assim, navegando o navio, enfim, o nome que vocês quiserem dar. O que você viu? Iceberg, bem na frente. Aí todo mundo ali entra em desespero, você pensa, vixe, fodeu. Aí ele tenta, a princípio ele tenta virar, vê que não consegue, aí manda desligar,
desligar todos os motores. A princípio o motor para, mas como a velocidade está muito rápida, dizem os especialistas que precisaria de uns 20 minutos para o Titanic parar total naquela velocidade que estava. Eles não tinham 20 minutos. Ali era questão de segundos, né? Não ia dar tempo. Talvez desse e o motor tivesse na velocidade normal, mas como estava muito acelerado, ia precisar de um longo tempo. E aí eles não tinham esse tempo para isso. E aí no que deu, o motor que a princípio até parou, como está numa velocidade muito alta, ele estava com uma pressão enorme. Aí o que aconteceu? Essa pressão fez com que ele voltasse a funcionar até no ritmo que está, até no ritmo ainda maior, né? Com a pressão ainda maior. Que não deu tempo do barco parar, né? Não deu tempo do navio parar e nem desviar. O que aconteceu? Sim, passou rasgando com tudo no iceberg. E nem numa velocidade normal, porque talvez o estrago teria sido menor. É que foi com tudo, que acabou rasgando lá os compartimentos por baixo. E o Titanic, ele tinha 5 compartimentos, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errada. Ele conseguia navegar com 4. Tipo, com 4 compartimentos com água, o Titanic conseguia flutuar. O cara fala isso, flutuar, do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Mas com 5 não tem como, porque já é água demais fazendo pressão e o barco vai acabar vindo mar abaixo, né? Literalmente falando. E aí, o que acontece, vocês já sabem, né? O navio acaba afundando, tanto é que o filme é inspirado nessa tragédia, né? Essa tragédia horrorosa, né? E o capitão Edward Smith é interpretado pelo Bernard Hill. E para quem não sabe, no filme ele deixou claro que planejava se aposentar após aquela viagem do Titanic. E aí depois que o Titanic bate no iceberg, ele meio que entra num estado de catatonismo, sei lá, ele fica meio assim, sem reação nenhuma. E dizem, né, que nessas épocas mais antigas, assim, os capitães, quando via que seu barco ia afundar, eles afundavam junto com o barco. Era uma espécie de lei, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei o que aconteceu, que ele acabou se trancando na ponte de comando enquanto o navio estava naufragando. E aí tem uma hora que a janela quebra, que já tem um peso de água, e dali você entende que o velho morreu afogado, assim como milhares de pessoas ali no Titanic. E assim, isso assim, e dizem, e isso é o que passou no filme, porque reza as más línguas que foi discutido que ele tinha, na verdade, não tinha morrido. Falaram que viram ele próximo do bote desmontável B, do bote B. Isso aí é conversa, mas ninguém sabe ao certo. Mas eu acho que o mais provável é que ele tenha afundado junto com o navio, que nem eu falei, nessa época era meio que lei, vamos dizer assim. O capitão tinha que naufragar junto com o navio, o barco, enfim, o que ele tivesse ali fazendo. E, enfim, né? A morte dele foi um pouco triste e, ao mesmo tempo, justa, porque foi ele que acelerou o negócio. O outro cara que mandou acelerar também tinha que ter morrido. Mas no filme mostra ele muito arregão, né? Indo para um bote salva-vida lá muito faceiro, né? Aí com a cara de cu, assim, tipo, mano, meu Deus, ele tinha que ter morrido junto. Era justo. Mas bem que também, por outro lado, porque ele ia ficar triste, mas depois, né? É porque ele era o diretor da empresa do Titanic, né? É por isso que ele ficou em desespero, porque daquele acidente a empresa dele ia ficar com uma reputação horrível. Quem é que ia querer viajar num navio dessa empresa aí? Né? Ninguém, né? Óbvio. E como personagens reais, como parte dos personagens reais que são inseridos no filme, nós também temos o Victor Garber, que interpreta o Thomas Andrews, que é o construtor do navio. Ele é mostrado no filme como um homem muito bom, agradável, gentil, até legal, assim. E após a colisão do Titanic com o iceberg, ele tenta convencer os outros, principalmente o Ismay, que eu já falei, que tem uma matemática de que o Titanic vai afundar. E ele explica a questão dos compartimentos, que o Titanic só pode flutuar com 4 compartimentos com água, não com 5. Que aí o capitão pergunta: em quantas horas o Titanic vai afundar? Ele, no máximo, em 2 horas. Mas antes disso, alguém fala que já mandou uma mensagem de socorro para aquele pessoal lá que eu falei da Marinha. Aí ele falou: eles falaram que o navio mais perto vai chegar em 4 horas. Aí o outro fala: o Titanic vai afundar em 2 horas. Aí ele pensa: vixe Maria, agora fudeu. Agora o pau vai torar. Agora o pau vai torar. E, no caso, a água vai afundar, né? Enfim, e vai levar o navio e vai levar todo mundo junto. O velho entra em desespero, e aí o velho ainda fala assim:
vira para o Ismay e fala assim: eu acho que o senhor vai ter a reportagem que o senhor queria. Porque ele queria a reportagem porque o navio chegou antes do horário. Só que aí, no caso, né, não vai nem chegar. Aí ele vai falar: eu acho que agora o senhor vai ter a reportagem que o senhor queria. Tipo, que o navio afundaria esse monte de gente morrendo, ia dar uma repercussão ainda maior do que o navio ter chegado lá antes do horário, né? Isso daí é meio óbvio, né? E aí todo mundo fica em desespero, né? Tanto é que esse Andrews, ele ainda diz para os outros pessoal lá, os funcionários do navio, falar assim, que é para distribuir os coletes salva-vida para o pessoal, assim, mas sem colocar pânico no pessoal do navio. Mas é claro, eles fazem exatamente o oposto. Já chega roubando porta, põe colete, não sei o quê. E o pessoal pobre entra em desespero, né? Todo mundo dali já começa, a água já começa a entrar no navio. Porque tem os compartimentos mais altos e mais baixos do navio. A parte mais baixa do navio é a parte que está os pobres. Vamos falar logo português, claro. Está os pobres. Na parte de baixo já começa a entrar água nos quartos, assim. Porque a parte mais rica ainda vai demorar um pouco para perceber que tem água entrando no navio, porque eles estão numa parte mais alta do navio. E aí o pessoal já vê água, os outros mandando botar colete, aí já percebe logo que o navio vai afundar e aí o caos está instaurado, né? Literalmente falando. E todo mundo vê a pedrona de gelo, o iceberg, o navio passando, que é uma pedra de gelo imensa, onde é que a Rose vê também, né? Enfim, é uma coisa assim de louco. E no filme, agora voltando pro Andrews, é mostrado durante o naufrágio ele perto de um relógio numa sala de fumar da primeira classe, lamentando seu fracasso por não ter construído o navio ainda mais forte. O navio era mais forte, o navio era de qualidade, o navio tinha tudo para ser um sucesso. O problema foi mandar acelerar. Aliás, acho que foram dois fatores primordiais para essa tragédia acontecer. Foi uma soma de dois fatores. Primeiro, acelerar os motores do Titanic. Primeiro fator. O segundo fator foi ter ignorado todas as mensagens que ele estava recebendo do pessoal da Marinha, de que naquela área tinha gelo, que tinha que tomar cuidado. Ou seja, em vez de acelerar mais o Titanic, tinha que fazer o oposto, tinha que desacelerar, ou seja, tinha que ir com uma velocidade bem mais baixa. Ou seja, assim, se fosse ainda mais baixa, ia chegar, era atrasado, mas melhor chegar atrasado todo mundo vivo do que todo mundo morto, né? Enfim. Era isso o recado que eles estavam, tipo, vão pilotando aí o navio, vão navegando o navio com menos velocidade, menor velocidade, tem muita pedra de gelo por aí, pedra, né, uns iceberg de não sei quantos metros de altura gelado, que só fez aquele estrago que Deus me livre, enfim. Aí é basicamente isso. E a Rose tem uma parte do filme que ela ainda pergunta pra ele: mas o senhor não vai... Porque ela tá correndo com o Jack fugindo do noivo dela, que tentou dar um tiro neles, eu já vou falar dessa cena. Ela fala assim: mas o senhor não vai nem tentar salvar, né? Tentar não morrer, enfim. Ela: não, Rose, ele ainda pede desculpa pra ela. Ele tá tão abestado, abobado, que ele nem sabe mais, ele não tá mais nem falando coisa com coisa. Enfim, aí... meu senhor não vai nem tentar, não sei o quê. Não, o senhor tá... Não, esquece, deixa pra lá. Outro que já foi. Coitado, né? Eu fiquei até com pena dele. Não fiquei com pena do capitão nem do outro, não. Mas dele eu fiquei com pena, porque ele... E também tem outra coisa, tem a questão dos botes que eu não comentei, que até a Rose falou. Tinha cerca de... Era 1.500 pessoas no navio. Era 1.500 pessoas no navio. Não, 1.500 que morreram. Tinha mais de 2.200 no navio, se não me engano. Na verdade, aqui agora, né, pesquisando aqui rapidamente, né, não estava no meu roteiro, mas eu acabei decidindo fazer comentários sobre isso que é importante. Tinha mais de 2.000 passageiros e tripulantes a bordo nessa viagem do Titanic, mas apenas 706 sobreviveram. E mesmo que o Titanic tinha capacidade para mais de 3.500 pessoas, mas ele levava botes salva-vidas suficientes para apenas 1.178 pessoas. Olha só que curioso, né? E a Rose, na parte que ela já vem contando a história, ela fala que de 1.500 pessoas que afundaram no mar, isso já no filme, que apenas 6 que caíram no mar se salvaram, incluindo ela entre esses 6, né?
E aqui voltando, e para os dados do filme também, tinha mais de 2.000 pessoas no navio, conforme no RMS Titanic verdadeiro de 1912 que afundou. Inclusive, ele tá lá até hoje, se você for lá, tá só a carcaça no fundo do oceano. Porque parece que não dá para tirar o Titanic de lá, porque se tentar tirar ele vai se desmanchar de vez. Aliás, ele já está se corroendo, já está se desmanchando, a natureza já está dando conta de acabar com ele de vez, né? Porque tem muito bactéria, muito verme, muitas coisas, os bichinhos, né? Do fundo do mar, lava, enfim, que vai corroendo, né? Até que vai chegar eu não sei quanto tempo, mas deduz que em até 100 anos, aproximadamente 100 anos, Titanic já vai ter sumido de vez do fundo do mar. Não vai sobrar nem o pó. Enfim. Aí aqui, né, voltando para os personagens reais do Titanic, do RMS Titanic que estava no filme, também tem a Kate Bates, né, que interpreta... Não, ela não estava no navio, não. Ela é a intérprete da personagem Margaret Molly Brown, conhecida como a inafundável Molly. E ela é interpretada pela Kate Bates. Ela foi chamada assim de inafundável Molly Brown porque ela, com a ajuda de outras mulheres, tiraram o comando do bote salva-vidas 6 ela comandou, tipo, vamos botar as pessoas desse bote no outro, do tipo... outras pessoas de outro bote para se juntar com elas porque tinha muito espaço, e aí esse outro bote voltava para ver se tinha alguém vivo lá no meio dos outros pessoal que afundou junto com o navio, né? Não, o pessoal não afundou junto com o navio, o pessoal ficou na água, mas a água estava muito gelada, então o pessoal não ia sobreviver por muito tempo. Então, tipo, vamos ver se tem alguém vivo. De repente tem alguém vivo, né? A gente volta lá com um bote mais vazio e, né? E aí, na história verdadeira, 6 pessoas, de fato, que caíram no mar, conseguiram se salvar. Tinha até uma história de um chinês lá que tomou umas lá, né? Cachaceiro, né? Tomou umas antes do navio afundar. E aí ele aguentou firme porque o organismo dele estava cheio de cachaça, estava quentinho, então estava aquecendo ele. Olha só, na hora do perigo, o que você faz? Você toma cachaça. Esse sim tem meu respeito. Tem mais meu respeito do que o outro lá que mandou acelerar o motor e o capitão lá, frouxo, bunda mole, Maria vai com as outras, foi na conversa do outro aí dando que deu. Esse chinês cachaceiro tem muito mais respeito do que esses outros 2 FDP, enfim. E aí, a Molly, agora voltando para a Molly, ela é chamada de Molly o filme inteiro. Mas, entretanto, todavia, durante sua vida ela era chamada apenas de Meg. E Molly se tornou seu apelido póstumo. Ela teve uma grande importância na história de Titanic. Eu não vou me aprofundar na história dela, porque eu vou falar de um filme de 3 horas, né? Esse podcast não vai ser curto. Aliás, já não está sendo, já está quase meia hora aqui pelos meus cálculos, mas enfim. Do elenco, agora voltando para o elenco fictício. Nós temos o Bill Paxton como Brock Lovett, que é o caçador de tesouros, porque o filme começa, né, no ano de 1996, né? O filme é de 97, mas a história do filme começa em 96, né? Que foi a época em que ele foi rodado, né? E começa esse caçador de tesouros, o Brock, e tem um outro gordinho lá também, e tem uma outra equipe lá, que eles estão procurando o coração do oceano, que é uma pedra, né, um colar muito valioso, que o noivo da Rose deu para ela, né, tem essa cena. Inclusive o Leonardo DiCaprio, o Jack, pinta ela nua só com esse colar, eu já vou falar dessa cena, E aí eles estão se matando para procurar esse colar porque ele vale milhões e milhões de dólares, né? No fim do filme a gente tem um plot twist muito interessante, né? Não é mais plot twist hoje em dia, mas na época foi. Já vou comentar sobre isso também. Enfim, ele tá procurando tesouro, né? Aí eles acham a pintura da Rose Pelada, né? Como eu já falei, o Jack pinta a Rose Pelada, aí eles guardam um papel, só em filme, né? Que um papel vai ficar lá, a água não vai desmanchar o papel, mas enfim. Aí tem esse papel que por mais de 84 anos, né? Os nossos icônicos 84 anos, Cavé, faz 84 e já faz 84 anos,
Depois de 84 anos, o papel tá lá assim, intacto, vamos dizer. Os objetos pessoais da Rose, tem uns que ela consegue achar depois, que é espelho, uma presilha de cabelo, que ela tá aí tudo bem. Mas o papel eu não entendi, mas enfim, né? Mas o filme é icônico, né? A gente perdoa falha. Não é que nem Crepúsculo, que é cheio de falha e a gente não perdoa porque o enredo, só o enredo não ajuda. E o resto só vai piorando. Titanic, não. O elenco é de primeira. O enredo é icônico. Tudo bem, é triste, né? Porque é uma tragédia real, mas é icônico. E o que eu posso dizer, né? O filme é uma obra-prima do cinema, né? Mesmo que tenha 1 ou 2 erros, assim, a gente perdoa. Né? A gente perdoa porque é icônico demais. Mas enfim, né? Agora vamos voltar aqui. Tem barulho de moto na rua. Não sei se dá pra ouvir ou não. Espero que não. Mas se der, por favor, ignore. Festinha de final de ano, Natal, é isso mesmo? Enfim, vamos voltar pra cá. O Brock, ele tá procurando o colar, né? Aí eles acham essa pintura, aí passa na TV. É quando a véia, né? A Rose já idosa, que é a Gloria Stewart, vê pela TV essa pintura. Ela entra em contato com esses pesquisadores para poder falar sobre o Titanic, sobre o colar, enfim. E aí, a partir daí que a história começa, porque aí a gente é inserido para 1912 no filme, né? No filme de James Cameron. A história é contada aos olhos da Rose. Igual o Crepúsculo, que é contado aos olhos da Bella, tem a narração da Bella. Então, aqui tem a narração da Rose já idosa. E além do Bill Paxton, que interpreta o Brock Lovett, ele, inclusive, aqui só fazendo um breve memorando, ele morreu no dia 25 de fevereiro de 2017. Ele teve vários filmes importantes, como Aliens, O Resgate, True Lies, Apollo 13, Twister e o próprio Titanic, né? Que é o filme desse podcast aqui, mas enfim. Foi um ator, assim, ele teve uma filmografia muito boa. Morreu aos 61 anos, infelizmente, né? Mas enfim, continuando aqui com o elenco. Nós também temos Suzy Amis como Lizzie Calvert, que é a neta da Rose, que é aquela moça que tá com a Rose já na fase idosa a maior parte do tempo que passa a Rose idosa. Ela na fase idosa não tem muitas cenas, mas o pouco de que tem, ela sempre tá com a moça. Então, é a neta da Rose. E o filme dá a entender uma certa atração entre o Brock e a Lizzie, assim, que eles se olham, a véia meio que apresenta um olho já com segundas intenções, enfim, né? Dá a entender que um se interessa pelo outro, mas fica só nisso. Não dá tempo de ter um romance com os dois, até porque um filme de 3 horas vai perder com um romance de 2 coadjuvantes que quase não tem cena, né? Me poupe. E aqui, já encerrando a parte do elenco, que essa parte já ficou grande demais, para eu já ir logo pro meu top 15 e para as curiosidades. Também temos o Danny Nucci como Fabrizio De Rossi, o amigo italiano do Jack, que infelizmente morre quando o navio já está bem inclinado. Aquelas negócios lá de sair fumaça, acaba se desprendendo das cordas, chaleiro, enfim, o nome que vocês quiserem dar, aquele negócio lá, acaba se desprendendo das cordas, né, porque o peso inclinado já não aguenta mais ficar firme em pé, acaba estourando as cordas e aí o negócio acaba caindo, matando meio mundo de gente e cai bem em cima dele também, né, aí não tinha mais salvação, espalha mais água também quando cai, né, e aquele noivo da Rose lá, espantando o povo do barco salva-vida, o bicho é ruim, viu, o bicho é ruim, não se pode dizer que é bom porque é ruim. Enfim, aí fechando essa parte de elenco, eu fecho com ele, né? E agora aqui nós vamos para o meu top 15 de melhores cenas do filme Titanic. Em 15º lugar eu fico com a cena em que o Jack, agora sim, agora o pau literalmente vai torar, agora... Olha, vou aqui tocar num momento icônico e muito polêmico, um dos momentos mais polêmicos da história do cinema. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Jack encontra uma porta para Rose apoiar o corpo dela. Que isso é depois do naufrágio do Titanic, eles estão lá na água com um monte de gente lá se batendo. Ele acha uma porta, Rose, sobe aí. Ela vai subindo, ele vai subindo também. A princípio, ele foi muito burro. Ele vai subindo na porta no mesmo lado que ela vai. Só que aí a porta vira, porque ele não está subindo direito. Se ele tivesse dado a volta, subido pelo outro lado, e eles tivessem ficado deitados na seguinte posição,
os pés dele ficariam onde a cara dela tava e a cara dele onde os pés dela tava, tipo duas pessoas deitadas, só que uma ao contrário da outra, em cima daquela porta, tinha sustentado o peso dos dois, porque a parte mais pesada do corpo é daqui do abdômen para cima. As pernas são as pernas são a parte de maior sustentação. É o que dá sustentação para o corpo, óbvio, mas são a parte mais leve do corpo. A parte mais pesada do corpo é do abdômen para cima, que é onde tem tem a maior concentração de massa corporal, né? Não, tudo bem, a perna também conta, mas eu tô falando que a parte mais pesada é do tronco para cima. Do tronco para baixo é menos peso porque é mais osso. Osso também pesa, mas é o que eu tô dizendo. A parte mais pesada do corpo é do meio para cima. Então, a parte mais pesada do corpo de um tinha que estar o oposto do outro para poder dar um equilíbrio para a porta e ela ficar na água reta. Entendeu? Se fosse assim, os dois tinham ficado. Outra coisa que eu tenho para falar sobre essa cena. Que além dele, se ele tivesse ficado nessa posição, tinha dado certo. Tem gente que fala, mas no corpo porque ia afundar. Não ia afundar, é uma porta de madeira pesada. Não é que no Titanic tem toneladas de peso, um carro afunda na água. Um pedaço de madeira não afunda na água, não tem o peso suficiente para afundar na água. Para afundar na água tem que ser uma coisa muito leve, assim, muito leve mesmo, tipo o colar que a Rose jogou, que eu já vou falar dessa cena. E que essa cena aí me deu tanta raiva quanto a cena da batalha final do Crepúsculo, mas eu já falei desse filme. Enfim, tem que ser uma coisa muito, muito leve ou uma coisa muito pesada para afundar. Se for uma coisa ali que tem um peso equilibrado, não vai afundar, é o caso da porta. Por isso, a porta não ia afundar, a porta ia ficar virando porque os dois estavam tentando subir na mesma posição. Se tivesse subido o oposto, ele subido pelo outro lado da porta e um ficasse deitado ao contrário do outro, que eu já expliquei, não vou explicar de novo, a porta tinha sustentado dois de boa. E além disso, ainda tem outra questão, que até o próprio James Cameron comentou, que o erro dele foi ter pego uma porta grande para aquela cena. Se ele tivesse pego uma porta assim, bem fininha, sabe a porta de geladeira? Se ele tivesse pegado uma porta de geladeira... Não, tudo bem, geladeira não é pequena. Mas se ele tivesse pegado uma porta de geladeira com um comprimento só pro corpo da Kate Winslet, aí você fala, né, não tinha como caber os dois aí, porque é o tamanho dessa porta. A porta fininha, mesmo que a porta tivesse um bom material, não ia caber os dois deitados. Aí tem gente que fala, podia ter ficado sentado, não sei o quê. Não, mas do jeito que tava no filme, é que nem eu falei, era só um ficar deitado ao contrário do outro. Tipo, em vez dos dois ficar com o rosto um colado pro outro, um ficava com os pés do outro na cara, entendeu? Porque aí a parte mais pesada do corpo, que nem eu já falei, ia ficar o oposto do outro e dar uma sustentação pra porta, ela não ia ficar virando, que nem ficou virando no filme. E aí ele deixou essa porta para ela, né? Essa cena assim que com esse erro grotesco, né? E esse erro foi principalmente pelo fato da porta ser grande. Se ele tivesse pego uma porta menor, aí não tinha tido problema, porque aí todo mundo ia ver. De fato, não cabia os dois mesmo, né? Claro, e ainda tem gente tentando falar, podia ficar sentado, podia revezar. Tem negócio de revezar água, ia matar do mesmo jeito. O negócio era ficar os dois deitados ali, ao contrário do que nem eu já falei. Mas enfim, eu não vou ficar estendendo esse assunto, porque essa cena também é de dar nos nervos. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que a Rose é salva por um bote salva-vidas, e isso é logo após a morte do Jack, né? Porque aí o Jack morre, ela vê que o Jack ficou... Porque o Jack não subiu na porta, ficou só ela, né? Ela ficou cantando, né? Eu nunca vi um negócio desse. Você tá com uma pessoa que se diz seu amor, em vez de você tentar, tipo, vamos revezar, deita o contrário, aquela coisa, fica lá cantando. E aí, no fim das contas, o Jack morre, ela percebe que o Jack morre. E aí ela dá um chorinho bem fraquinho, ela meio que joga na água, sai carniça, e joga ele, beija a mão dele, eu prometo que vou viver, porque antes dele morrer, ele fez a Rose prometer que não ia se deixar levar pela morte assim tão fácil, que ia sobreviver à tragédia do Titanic, ia ter filho, neto, uma coisa toda, mas eu já vou falar dessa cena. Ou não, né? Não, vou falar assim, tá aqui no meu roteiro.
Na 10ª posição, já vou chegar lá. Enfim, aí a Rose, ela, depois que o Jack morre e tudo, ela meio que beija a mão do cadáver já do Jack, diz que promete que vai cumprir com a promessa dela, que é de se manter viva e tudo mais. Aí depois de jogar o Jack mar afora, aí ela desce da porta lá, né, da polêmica porta. Aí ela pega um apito de um cara que tava lá, que morreu congelado, porque ela não tem força suficiente para gritar, porque ela tá vendo o bot indo embora. Ela apita o apito, e aí o bot ouve um barulho de apito, volta e salva ela. Não mostra o momento que eles acham ela e põem ela no barco, mas ali já dá para entender que dali do que ela apitou o apito e eles ouviram, e tipo, o cara fala, vamos voltar, dali aí tem uma luz na cara dela, ali você já entende que ela já foi salva e tudo certo. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Carl dispara tiros contra o Jack e a Rose. A Rose, ela chega a entrar no bote salva-vidas e ela tá descendo do bote. Só que ela vê o Jack e o Carl, né, um do lado do outro, fica olhando pro Jack, lembra da promessa que o Jack fez pra Rose quando os dois se conheceram na proa do navio, quando ela tentou se matar, eu já vou falar dessa cena, que ele disse que se ela pulasse do navio, ele ia pular atrás dela, né? Aí ela tá lá descendo, ela pula de volta pro navio, né? Um sai correndo atrás do outro dentro do navio, né? Até que os dois se acham lá na escadaria do navio. E até o próprio Jack chama ela de idiota. Você é burra, não sei o que, você é burra. Por que você fez isso? Tá no bote. Ela, se você pula, eu pulo, lembra? Aí o Carl vê os dois, né? Esse momento muito romântico, muito emocionante. Ele pega a arma de um outro cara lá que é meio que um aliado dele, vamos dizer, um cara lá, um bandidão no navio que tá sendo pago por ele pra fazer umas maracutaias lá, que é meio, eu não sei se é empregado dele, o que é, sei que, enfim, é um capacho dele. Pega a arma dele, toma do outro, vamos dizer assim, é começar a atirar nos dois, o navio afundando e o cara se preocupando em dar tiro nos outros. É outro erro, né? Mas a gente deixa passar porque o filme é muito bom. Mas começa a dar o tiro no Jack, na Rose, atirar pra eles, né? E os dois foge, volta. Eles já tinham fugido, já tinha passado mais tempo que a Rose já tinha salvo ele de uma prisão que ele foi mandado, porque ele foi acusado injustamente de ter roubado um colar da Rose. Ela depois voltou ao navio, enfrentou um monte de água, foi uma maior confusão para até achar ele, até conseguir soltar ele com a machadada nas algemas dele. Aí eles, depois de muito esforço, conseguiram fugir do navio, fugir da parte de dentro do navio que estava sendo inundado pela água. Aí volta pro navio, né? Nessa cena que os dois se encontram na escadaria, porque ela pulou de volta. Porque ela pulou de volta do bote salva-vidas, você vai pular de volta pro navio que tá afundando. Foi ali que ela fudeu o Jack. Foi ali que você pensou, pronto. Fudeu, ali não tem mais o que fazer. Foi ali que ela assinou o seu atestado de burrice. E o seu atestado de eu quero que ele se exploda. Porque o Jack, pensa, se ela tivesse ficado no bote salva-vidas, ela ia ser salva, o Jack ia fazer a mesma coisa que fez, só que sem se preocupar com ela, só com ele. Ia ter a porta só pra ele, depois ele ia ser salvo. Os dois se encontravam depois no achados e perdidos lá do navio. Se bem que aí ela indo pro navio, eu acho que ela tava indo na parte que tava indo um povo rico. Ou não, a mãe, primeiro ela teve a opção de ir com a mãe dela e a Molly no navio lá na parte dos ricos. Só que ela já rejeitou a viagem com a mãe. Mas nesse segundo bote que ela tava indo, já era um bote que já tinha um povo mais humilde. Aí ela entrou. Só que aí ela fez essa cagada, que nem eu já falei, essa cena irritante. Aí o Jack volta, aí os dois se encontram na escadaria do navio, né? Aí o outro começa a dar tiro, que eu já falei tudo. E, tipo, ali ela fudeu o Jack, porque aí o Jack agora, ele só ia se preocupar. Dali pra frente, se a Rose tivesse ido no bote, ele só ia se preocupar com ele. Assim como qualquer pessoa, né? Sã, que tá sozinha, vê o negócio, a situação de perigo, tipo, vou tentar me salvar. Só que não, ele foi se preocupar com ela, e aí deu no que deu, né? Mas, enfim, essa cena do tiro também foi genial. Foi um pouco intrigante, mas genial. Mas pior do que isso é ela pular do bote de volta pro navio. Ali, olha, eu fiquei, assim, extremamente irritada. Só que relembrando o momento já fiquei irritada. Porque dali ela fudeu a porra toda. Enfim. Agora indo pra 12ª melhor cena. É a Rose já idosa, né? A personagem da Rose, ela é cheia de problema. Porque ela pula de volta pro navio. Aí ela fica cantando enquanto o outro tá morrendo congelado. Aí ela se envolve com o outro sabendo que é um perigo pra ele, né? Porque tem aquele outro noivo, né? Inclusive, ele se mete um monte de confusão porque ele se envolveu com ela. E aí, pra piorar ainda tudo, ela já vê, tipo, pra quem ainda tinha dúvida de que a Rose era um escroto, Rose, agora meu 12º melhor cena, né?
É a Rose já idosa jogando o colar, aquele colar que o pessoal lá desde o começo do filme tá se matando pra achar, que foram invadir o Titanic com as máquinas bem revolucionárias e tudo mais. Tipo um drone aquático. Tava com um drone aquático e tudo, e não conseguindo achar. E a gente descobre no fim do filme, esse é o plot twist que eu tava falando, que ia falar, vou falar agora. Que o colar tava com ela o tempo todo. No final do filme, mostra ela já jovem, enfiando a mão no casaco que o outro enfiou o colar dentro, e ela pega assim e vê a joia, o colar, aquele colar que ela usou só quando foi pousar pelada pro Jack. E aí a velha me joga um colar de mais de 100 milhões de dólares no oceano, não sei quantos milhões, e em reais dá mais de 1 bilhão. É um colar que vale dinheiro demais, gente. Ah, porque eu não conseguia vender. Tem uma cena deletada, que ela disse que nunca vendeu porque pensava no Jack, um negócio assim. Aí eu, mano do céu, mas que véia escrota, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Essa cena do colar, olha, foi. Eu bato palma, ó. Bato palma mesmo, porque Deus me livre. Agora vamos para décimo. Eu não quero comentar mais dessa cena, que é a cena do colar, também é outra cena que. Você vai percebendo. Aqui, na época ninguém percebeu. Mas assim, antes de eu ir para a 11ª cena, antes de ir para o top 10, vou falar rapidamente aqui. Essa personagem, Rose, ela é cheia de defeito. Você vai percebendo que conforme o filme vai adentrando a história dela no Titanic, os defeitos dela vai piorando. E, inclusive o Jack morre por culpa dela. Tudo bem, ele preferiu dar tapa pra ela porque morrer, aquela coisa. Meu amor, não sei o que. A melhor coisa dessa viagem foi ter te conhecido, não sei o que, um monte de baboseira, enfim. Mas ainda assim, indiretamente ou diretamente, sei lá, ela foi culpada pela morte do Jack. Por quê? Porque ela tava no bote. Tudo bem, ela salvou ele de quando ele tava lá preso no negócio, mas era o mínimo que ela podia fazer. Era o mínimo que ela podia fazer, porque ele foi preso por culpa dela. Indiretamente, mas foi por culpa dela. Enfim, aí o mínimo que ela tinha que fazer era salvar ele lá do negócio da prisão do navio. E aí depois ela me vem e pula de volta. Ave Maria, enfim. Vamos pro 11ª melhor cena, que é a Rose idosa contando sua história do Titanic, sua história no Titanic pro Brock Lovett e sua equipe. Que é logo depois que ela vê na televisão a foto dela pelada, né? Muito bonita, depois de 84 anos, né? Aí ela entra em contato com eles, né? Aí ela leva uma bagagem enorme, né? Pro lugar lá onde eles estão, né? Aí ela vê imagens do Titanic pela televisão, que é imagens gravadas, né? Da expedição que eles estão fazendo no Titanic em busca do colar e tudo mais. E eles ficam vários momentos do filme falando do colar, tocando na técnica do colar. E em nenhum momento a velha fala, eu tô com o colar, olha aqui, ó. E aí, a princípio, você pensa, será que ela tem medo de ser presa? Não sei o quê. Não, porque pela história que ela tá contando e tudo mais, aí ia dar tudo certo. E aí ela conta a sua história, né, pra eles, tudo, é um momento assim, ela contando a história, foi há 84 anos, aí começa a história do Titanic, aí o filme só começa pra valer mesmo quando ela fala, foi há 84 anos, aí tem um corte de cena já pro Titanic lá, tudo mais, o pessoal lá, o Jack ganha o jogo de pôquer, né, e aí acaba ganhando apostando passagens pro Titanic, de outras pessoas, tipo tal Jack, o amigo Fabrício e mais 2 pessoas. Aí essas 2 pessoas estão com passagem pro Titanic. Aí ele fala, vamos apostar passagem no jogo de poker? Vamos. Aí eles jogam poker, quem ganha é o Jack e o Fabrício. Ganha passagem pro Titanic de quebra pra morte. E ganha a morte com brinde, porque, né? Enfim, aí a partir daí começa a história. Eu sei que vocês devem estar se perguntando como é que tem vários momentos, como um momento que o cara lá, o malvadão, o capacho do Call, coloca o colar no bolso lá do Jack para incriminar ele. Esse momento do Jack, a Rose contando isso, não é porque a Rose conta a história do filme, mas esses momentos em que a Rose não estava presente, já é a visão do diretor, entendeu? A história é contada pelo ponto de vista da Rose, com momentos do diretor inserido. Os momentos que a Rose não estava, o diretor mostra, entendeu? Agora vamos aqui pro meu top 10 de melhores cenas. Em 10º lugar eu fico com a cena em que o Jack morre congelado. Já falei dessa cena, né? Deixa a tábua lá pra outra, né? A outra fica cantando enquanto ele tá morrendo congelado. Empatia 0%, né? Instinto de sobrevivência da Rose 0. Tanto é que ele deixa a tábua pra ela e decide morrer. Ela nem insiste. Se fosse outra pessoa ia ficar insistindo, né? Enfim, deixou o cara morrer à míngua.
e cantando, né? Uma morte bonita. Inclusive, isso me lembra o navio afundando e os violonistas lá tocando. É que nem o Brasil, né? O pessoal morrendo de corona e o povo se preocupando em festa de Natal e lotar 25 de março e o Brás, tipo, é a tragédia rolando e o povo na farra. É a mesma coisa aqui, é a tragédia rolando, navio afundando e os caras lá tocando violão, tocando violino. Tem uma hora que o cara fala assim, agora você que tá na primeira classe, busca pra morte, né? Enfim, aí agora voltando aqui para a 10ª cena, Jack morre congelado daquela forma simplesmente triste e deplorável, porque a outra nem tentou ajudar ele, mas enfim. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Rose salva o Jack da prisão do navio, que nem eu falei já, né, dessa cena. Ela passa vários apuros dentro do navio até achar um negócio lá, uma ajuda. Primeiro ela tenta achar uma ajuda pro Jack, não consegue achar ajuda pro Jack. Acaba que no fim das contas ela tem que se virar com um machado para cortar as algemas dele, tem que ser certeira. E aí ela consegue acertar lá, tudo mais, dá tudo certo. Ela consegue acertar exatamente o local onde estava as algemas do Jack. Isso aqui é pontaria. E essa cena foi genial porque do que ela sai, tem pouca água. Aí quando ela volta, já tem bem mais água. A água já está aqui no queixo dela, numa parte lá do navio que ela tá. E assim... E essa cena foi genial, foi show de bola, ela salva ele, né? Um momento muito romântico, né? E ao mesmo tempo desesperador, porque você vê aquele monte de água e fala, tipo, meu Deus do céu. E em 8º lugar, né? Eu já ia para 7º, 8º lugar. Em 8º lugar, eu vou para a cena em que a Rose pula do bote salva-vidas pro Titanic, que é aquela cena que eu já falei, né, que é extremamente irritante, que o Titanic, ela tá dentro de um bote salva-vidas com um pessoal mais humilde, aí o bote vai descendo, ela vê o Jack, pula de volta pro bote, aí vai correndo em direção atrás do Jack, né, e aí os dois se encontram, o cara lá tentando dar um tiro, né, enfim. Essa cena em que ela pula do bote de volta pro Titanic, ali ela já condenou o Jack, eu já falei isso e repito, ali fudeu, enfim. Em 7º lugar, eu fico com a cena em que o Jack e a Rose dançam numa festa da 3ª classe. Essa cena também é muito icônica, é muito boa, uma das melhores cenas do filme, tanto é que ela está em 7º lugar no nosso top 15, né? Não é à toa. Inclusive, eu não sei se você percebeu um contraste da reunião do povo pobre com o povo rico. O povo rico é muito sério, aquela coisa assim e tudo mais. Tem uma cena aqui, um breve comentário, em que a Rose ela tá fumando. Ela fuma na cara da mãe dela, tipo, como é que uma pessoa vai se casar à força com um cara, sendo que ela tá cagando pra mãe, deixa claro, quem é que fuma na cara da mãe e solta a fumaça bem assim, na cara da mãe, né? Tipo, ela é uma pessoa aparentemente rebelde, que enfrenta o sistema, feminista, que não quer ser só uma mocinha da sociedade pra casar e ter filho e aquela coisa toda. Ela quer se aventurar, quer trabalhar, quer ser uma pessoa comum e normal. Ela fala isso em vários momentos pro Jack, principalmente na primeira parte. E aí, graças ao Jack, ela acaba se desvencilhando da mãe do noivo escroto e depois, até mesmo depois que ele morre, ele consegue ajudar ela, porque aí ela se salva, né? E aí ela dá um outro nome, em vez de Rose Bucater, ela dá o nome de Rose Dawson pro cara lá, tipo, pra todo mundo achar que ela, Rose Bucater, morreu, né? E poder começar uma nova vida. Ou seja, de um certo modo, mesmo morto, o Jack acabou ajudando ela, dando força pra ela ser a pessoa que ela sempre quis ser, e não uma aristocrata da sociedade, uma pessoa mimada, que foi feita só pra casar, ter filho, aquela baboseira toda. E aqui, voltando pra cena da dança, essa cena, assim, é genial, né? E o cara lá, o capacho do outro cabra lá, o Carl, vê eles dançando, até que no dia seguinte o pau tora, ele quebra a mesa, xinga a Rose decide se afastar do Jack, aí a Rose tem uma conversa com o Jack, dizendo que amou o Carl, né, mentindo, né, pra poder se afastar dele, não sei o quê, e aí o Jack percebe que é baboseira, que é besteira, não sei o quê, mas aí é claro que no fim das contas os dois acabam ficando juntos até um certo ponto, até o ponto que ele morre, né? Enfim, porque a primeira parte do filme é basicamente sobre o amor dos dois, conhecendo aquela coisa toda. A segunda parte do filme já a questão da sobrevivência, todo mundo se matando para viver. Enfim, aí aqui vamos agora para a 6ª cena, em que é a cena em que o Jack pinta a Rose nua. A Rose, depois de ganhar o colar com o Jack, já tá bem íntima do Jack, os dois têm se beijado e tudo mais, eu já vou falar dessa cena, que é aquela cena icônica de eu estou voando, Jack, I'm flying, Jack. Os dois se beijam na proa do navio, que é uma das cenas mais clássicas do cinema, se não a mais, e
Depois disso, ela leva ele para um lugar lá, tipo um quarto, sei lá. E aí ela diz pro Jack que quer que ele pinte ela só com aquele colar e mais nada, pelada. Aí ele, a princípio, acha meio estranho, mas acaba... Porque ela viu umas pinturas dele, ele pintava garotas francesas, né? Na França. Francesas na França. Pintava pelada, né? E aí ela quer ser uma das garotas peladas dele. Ela não é besta nem nada, quer se mostrar pra ele. Mostrar, olha aí. E aí ela pinta pelada, ele pinta ela pelada, né? E aí é uma cena, assim, um tanto quanto erótica, né? Diga-se de passagem. A véia fala, foi um dos momentos mais eróticos da minha vida. A Rose já idosa contando esse momento pra equipe toda. Imagina ela contando isso pra equipe. Imagina ela contando pra equipe quando eles fizeram amor lá no meio do monte de carro lá do bagageiro do navio. Enfim. E em quinto lugar, agora o nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Jack e a Rose se conhecem, que é justamente quando a Rose tenta se matar, né? Você pensa assim, aparentemente ela tem tudo, porque tá tentando se matar, porque aquela vida que ela leva é muito frustrante para ela, é depressiva. Tanto é que é para a pessoa chegar no ponto de tentar se atirar de um navio, é porque o negócio tá feio, não tá dos melhores. E pensa comigo, olha só que irônico, ela tentou se matar num navio que ia afundar. Era só esperar afundar junto com o navio, né? Não precisava se matar. Mas aí o Jack e a Rose se conhecem mesmo, pra valer. Aí os dois conversam. Aí ele tenta salvar ela. Aí ela é tão bela e zoan que na hora que ela tá pulando, subindo de volta pro navio, depois que ele convence ela a não se matar, porque ela tá da proa pra fora. E aí tem um momento bela e zoan que ela escorrega o pé na barra lá do navio, ela escorrega, aí nessa hora que ela vê que pode morrer mesmo, ela entra em desespero, né? Quando o navio tá afundando, ela também tá em desespero. Curioso, quando ela tem a chance de morrer, de fato, ela entra em desespero. Ali era só ceninha mesmo, que nem eu falei, quem quer se matar faz acontecer, não fica esperando. Ela ficou lá esperando, depois que o Jack apareceu, ela viu que deu efeito, alguém apareceu, enfim. Aí, enfim, aí tem essa cena toda, ele salva ela, né, de se matar, aí os caras aparecem, aí vê o vestido dela rasgado, né, porque ela se rasgou lá no que ela escorregou, e aí pensa que ele tentou abusar dela, aí chama os guardas, só que aí a Rose diz que ele tentou, que ela caiu porque tentou ver a hélice do navio, uma desculpa muito esfarrapada, né, tem que ser muito idiota pra cair na conversa fura dela, nem contar uma mentira direito ela sabe, e o Jack lá com aquela cara de pano na cama, enfim. Isso daí é outra história. E é como forma de agradecimento, pegando o guincho para a nossa quarta melhor cena, em que o Jack participa do jantar da primeira classe. O Cole oferece um dinheiro lá pro Jack, aí a Rose fala, eu valho só isso. Aí ele, você tá se sentindo ofendido? Aí ele, que tal, Jack, você participar do próximo jantar da primeira classe? Ele aceita, né? Só que aí o Cole já tá fazendo isso com segundas intenções, que segundas intenções são essas. Justamente, como ele é pobre, deduz que ele não tem roupa para ir para lá, né? Não tem um traje adequado para ir para um jantar desse porte, com pessoas da alta sociedade, e que ele vai com aquela roupa mesmo, vai pagar make e tudo mais. Mas aí, pra sorte do Jack, pro azar do Cole, a Molly, né, que eu já falei dela, né, ela vê o Jack, né, no dia seguinte, né, fica sabendo que ele vai para esse jantar aí. A pergunta, você não tem ideia de onde você tá se metendo? Você tá entrando na boca do lobo, um negócio assim. Aí ela fala, você vai com que roupa? Aí ele fala que vai com a que ela tá usando, que é roupa bem crachenta mesmo. Aí eu vou te ajudar. Aí ela diz que levou uma roupa do filho dela, não sei por que motivo. Esse filme é cheio dessas coincidências, né? Por acaso eu tenho aqui uma coisa que pode servir para você, né? Não sei o quê. Enfim, uma questão da coincidência nem nada. Até a roupa do filho, né, dela, não sei o quê. Aí falou, você tem o mesmo tamanho do meu filho. Aí a roupa cai muito bem. Leonardo DiCaprio tá muito bonito, muito gato nesse filme, né? Ele é um ator muito bonito, né? Tem gente que não acha. Eu acho ele bonito. Ele foi melhorando com o passar do tempo, né? Assim, tem uns momentos que ele tá com aparência meio estranha, dependendo do papel, mas ele, assim, no normal, é um ator muito bonito, né? Um dos galãs de Hollywood, tudo, mas eu não tô aqui pra falar da beleza de ninguém. Enfim, aí o Jack participa desse jantar da primeira classe, né? A cena também é muito boa, tem momentos engraçados, tem momentos que a mãe da Rose tenta humilhar ele, mas ele meio que leva na esportiva, né? Não se deixa bater pela humilhação que a véia tá tentando fazer ele passar, enfim. É uma cena muito boa. Em terceiro lugar, eu fico com a icônica cena em que o Titanic bate no iceberg, né? Que nem eu já falei, que o Titanic foi acelerando tão rápido que acabou batendo, né? Rasgou os cinco compartimentos. Não tinha sustentação para 4, para 5 não tinha. Encheu a água tudo, aí deu no que deu. E isso nos leva direto para a segunda cena, né? Aí tem vários... Do que o navio bate até ele partir ao meio e afundar, acontece muita coisa.
E no momento que ele parte ao meio, aí a primeira parte do navio ela desce, né? Vai para o fim do oceano. Só que aí, como ele não desprendeu total, essa parte que já tá água dentro, puxa a outra parte que ainda não afundou. E levanta o navio e a proa fica para cima, vamos dizer assim, a bunda do navio ela fica empinada para cima. O cara lá, os pesquisadores, quando eles estão falando da forma que o Titanic afundou, o cara falou, ficou uns 2 minutos para cima, depois afundou o resto. Só que ali no filme dá o quê? 1 minuto no máximo? Uns 30 segundos, sei lá. Mas enfim. É uma cena muito bem feita, é uma das melhores cenas do filme. É a segunda melhor cena do filme, né? É melhor do que a cena do iceberg, né? Eu já falei, minha terceira melhor na opinião. Segunda melhor é quando se parte no meio e afunda. Porque ali, olha, foi uma... Ali, esse efeito do navio batendo no iceberg, nem tanto. Mas dele partindo no meio e afundando foi uma coisa, assim, para a história do cinema. Só não é nossa primeira melhor cena, porque, na minha opinião, eu acho que na opinião de todo mundo, a primeira melhor cena do filme é quando o Jack e a Rose se beijam na proa do navio. Que é depois que o Jack e a Rose têm uma leve discussão sobre o futuro da Rose, sobre ela se casar com o Carl, aquela coisa toda. Ela meio que se afasta do Jack a princípio, diz que não pode ver ele, só que aí depois ela volta atrás, vai procurar o Jack, ele tá ali na proa do navio, ele pede para ela fechar os olhos e subir nos negócios lá, tipo um degrau da proa. E aí pede para ela abrir os braços, aí no momento que ela abre os braços e manda abrir os olhos, aí ela abre os olhos e os braços, e aí ela fala, eu tô voando, Jack. É uma cena muito icônica, muito romântica. Eu acho que a cena mais romântica da história do cinema é essa, né? Eu acho que uma das melhores cenas da história do cinema é essa. E aí os dois se beijam, né? É um momento, assim, muito bonito. A melhor cena do filme, na minha opinião. A cena do navio afundando e no o resto mar abaixo só não é a melhor, é a nossa segunda melhor. Só não é a melhor porque, em primeiro lugar, ficou a melhor cena do Titanic, que é essa, que os dois se beijam na proa do navio. Enfim, agora eu vou aqui rapidamente para curiosidades sobre o filme Titanic. Para quem não sabe, atores do porte de Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Bale, Macaulay Culkin, de Jack Dawson e Matthew McConaughey participaram dos testes para o papel de Jack Dawson. Com Matthew McConaughey, Kate Winslet chegou até a fazer teste de câmera, mas quem levou o papel mesmo foi nosso querido e adorado Leonardo DiCaprio, que acabou virando o ídolo de muita gente por conta do Titanic. Eu já falei sobre isso. O filme Titanic, para quem não sabe, foi mais caro que o navio Titanic. O filme custou 200 milhões de dólares, como eu já falei, enquanto a construção da embarcação RMS Titanic teve um orçamento de 7,5 milhões de dólares, ou 150 milhões em valores atualizados. Ou seja, de todo jeito, o filme foi mais caro que o próprio navio, né? A Paramount estava muito disposta a gastar dinheiro no filme Titanic, porque o Poderoso Chefão, eu já falei desse filme, depois vão lá ver, o podcast está muito bom também. Poderoso Chefão, ele teve um orçamento, tava ali tudo contado pro coitado do Coppola. Se a gente vai dar esse dinheiro, você se vira como pode. Mas ele se virou como pode, tanto é que entregou a melhor obra-prima da história do cinema. Enfim, mas eu já falei de Poderoso Chefão. Agora voltando para Titanic, as curiosidades. Para quem não sabe, segundo o roteiro, a Rose deveria espetar o seu noivo Cole com um grampo, mas a Kate Winslet, muito sagaz e esperta, decidiu que ia ser muito mais cômico cuspir no rosto dele. E foi muito bem feito, porque era isso que aquele babacão Cole merecia. Uma bela de uma cuspida. Para quem não sabe, se o filme perdesse todas as cenas que foram passadas na época contemporânea, só mantivesse os acontecimentos de 1912, que é o que interessa mesmo pra gente, vamos falar a verdade, a parte da véia a gente meio que ignora, a gente só quer focar no Leonardo DiCaprio e na Kate Winslet. Se fosse passar só a parte de 1912, o filme teria 2 horas e 40 minutos de duração, que foi exatamente o tempo que o navio levou para começar a afundar. Olha só que curioso. Para quem não sabe também, James Cameron não queria usar nenhuma música no filme, mas o compositor, o James Horner, ele gravou uma música, a Celine Dion, aquela clássica, icônica e enjoativa para muitos, My Heart Will Go On, em segredo. Só depois ele entregou o material para o diretor. Aí a própria Celine Dion teve dúvidas com relação à composição. Ela não gostava da música. Na época ela já não gostava, mas ela decidiu mudar de ideia quando leu o roteiro. Aí na gravação da trilha sonora, o choro dominou o estúdio.
Não livrou nem a própria cantora, né? Mas sabe que hoje em dia a Celine Dion diz que ela meio que pegou um trauma dessa música, de tanto que ela já cantou, já cansou. Sabe, se você for num top lista, cantores que não suportam a própria música, ou uma determinada música, essa tá entre uma delas, porque ela já enjoou. É igual o I Will Always Love You do Guarda-Costas, que eu ainda pretendo falar sobre esse filme, que cansou. A própria Celine Dion, a própria Whitney Houston disse em vários momentos que ela cantava essa música para os fãs, porque ela já tinha cansado de tanto que cantava. Esse povo, o Madonna com Like a Virgin, enfim, o povo depois de muito tempo, fica aquela música, a Britney com Baby One More Time também, diz que ela já cansou dessa música, enfim. Esse povo só toca essas músicas ainda porque os fãs pedem, porque é as músicas mais marcadas, aquela coisa toda, né? Mas enfim. Vamos voltar aqui para o filme do Titanic, as curiosidades. Em 1995, James Cameron fez 12 excursões ao fundo do oceano para ver com seus próprios olhos os restos do Titanic. Foi aí que ele percebeu que não podia cometer nenhuma falha com seu trabalho e que o filme precisava honrar a memória das vítimas. De fato, na parte técnica, da parte do Titanic em si, foi impecável. As poucas falhas que o filme teve foi em relação à história de Jack e Rose. Eu já falei sobre isso, não vou repetir, especialmente sobre a personagem Rose, mas tirando isso, o filme é impecável. Enfim. E sabe aquela frase que o Leonardo DiCaprio fala, eu sou o rei do mundo? Então, para quem não sabe, essa frase célebre, uma das melhores da história do cinema, foi improviso do ator, pois não estava no roteiro. E o próprio James Cameron, quando ganhou o Oscar lá não sei se foi na categoria de diretor de filme, acho que foi na categoria de filme, se eu não me engano. Se eu tiver me enganado, por favor, me corrija. Que depois que ele ganhou o Oscar lá, ele falou, eu sou o rei do mundo, e levantou a estatueta, assim, também foi um momento bem legal e divertido. E o filme bateu recordes em diversas áreas, entre elas o tempo que passou de cartaz do cinema. Para quem não sabe, foi de 287 dias. Titanic ainda estava lotando a sala quando foi lançado nas locadoras, ou seja, Titanic marcando história. Ficou quase um ano em cartaz e ainda estava lotando. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu também faria isso. Imagine a sensação deve ser assistir essa obra-prima. Titanic, O Vento Levou, O Poderoso Chefão, grandes clássicos do cinema, assistindo no cinema. Não, porque hoje em dia já não tem mais o mesmo impacto, porque você já sabe a história, você já viu de diversas formas. Mas imagine você assistindo na época, né, o impacto que era, e formava aquelas filas quilométricas, igual no Poderoso Chefão e O Vento Levou, que os filmes, ambos, quando foram lançados, a fila arrastava o quarteirão, a fila do cinema. Titanic foi a mesma coisa. Inclusive, até no relançamento de 2012 para 3D, o filme ainda arrastava quarteirões. Enfim, né? Só que agora quarteirões dentro do shopping, porque em 2012 o cinema agora já é tudo no shopping. Eu já falei sobre isso em outros podcasts. E para quem não sabe, voltando para as curiosidades, para quem não sabe, a cena em que o Jack pinta o retrato da Rose nua foi gravado no primeiro dia de filmagens. O diretor ele precisava das emoções sinceras e timidez por parte da Kate Winslet e do DiCaprio, que até então eles nem se conheciam direito. Mas o Winslet foi além, ousada. Além de cuspir na cara do outro, o que ela fez também? Ela mostrou o seios para o DiCaprio, que já sabia o que essa cena exigia. E ela fez isso para que o DiCaprio não ficasse assim muito tímido, ficasse mais ou menos assim, porque ele estava interpretando um personagem que já pintou outras pessoas nuas, né? Enfim. Para quem não sabe, os fãs do filme já discutiram inúmeras vezes se o Jack caberia sob pedaço de madeira junto com a Rose, já falei sobre isso. Para quem não sabe, já discutiram a conversa, o clássico teorema da tábua, já foi discutido diversas vezes. E aí, com esse teorema pairando no ar, estudantes do Reino Unido fizeram uma experiência e comprovaram que o personagem do DiCaprio teria todas as chances. Esse tipo de discussão deixaram James Cameron irritado, e ele afirmou que o Jack precisava morrer. E o Jack precisava morrer porque a história é uma história sobre perda. E a morte dele era fundamental para o objetivo, né? Faz sentido. O Jack salvou a outros e foi ele que se fudeu no final, né? Muito, muito justo, muito coerente, né? Mas enfim. E aqui agora como uma última curiosidade, um pedaço de madeira, né, vulgo porta, que salvou a vida da Rose, é uma cópia exata de um resto do naufrágio encontrado no mar após a tragédia. Hoje ele está exposto no museu da cidade de Halifax, no Canadá. E o filme aqui, agora como última curiosidade, eu acho que todo mundo já sabe dessa, ele levou o filme Titanic, foi vencedor de 11 Oscars, incluindo melhor filme, diretor, edição, fotografia, direção de arte, figurino, trilha sonora dramática,
melhor som, efeitos sonoros, efeitos visuais, melhor canção original. E teve mais 3 indicações, que foi de melhor atriz para Kate Winslet, melhor atriz coadjuvante para Gloria Stewart, melhor maquiagem. De 14 estatuetas, levou para casa 11. Sendo James Cameron com 2, de filme e diretor. Tá ótimo aqui, olha, sinceramente, não tem o que se discutir em relação a isso, né? Porque o filme Titanic, ele é uma grande obra-prima do cinema, assim como outros grandes clássicos, né? E é um filme, assim, que marcou a época e marca até hoje. É um filme que eu super recomendo. Eu acho que não existe ninguém no mundo que não viu o Titanic, ou que pelo menos não tenha visto alguma cena do Titanic. E é um filme, assim, que é um dos melhores, né? Eu acho que se eu fizer uma lista de top 10 melhores filmes os meus melhores 10... se eu fizer um top 10 de melhores filmes da minha vida, com certeza o Titanic tá no meu top 5 pelo menos. Meu top 1, em primeiro lugar, é o Poderoso Chefão sempre. O Titanic, há tanto tempo atrás, pra mim, era o melhor filme da minha vida. Mas depois eu achei o Poderoso Chefão, a trilogia, me apaixonei pela trilogia, enfim. Mas eu continuo gostando de Titanic tanto quanto antes. É um filme muito bom. Leonardo DiCaprio, a partir daqui, virou outra pessoa, virou um astro de cinema. O grande DiCaprio que a gente conhece. Hoje em dia, ele já não tem mais a sua imagem. Tudo bem, o pessoal ainda lembra muito de Jack, aquela coisa toda. A Kate Winslet tem mais a imagem de Rose até hoje do que o Leonardo DiCaprio de Jack, porque ele já fez muitos papéis icônicos também, né? Pretendo falar dele em outros podcasts, falar sobre outros filmes que ele já fez aqui. Né? Falar sobre os filmes que ele já fez aqui nesses podcasts. E é isso aí, é uma obra-prima do cinema, super recomendo, nota 10. Se pudesse dar mais que 10, dava mais que 10. E é isso aí, eu fico por aqui. Tchau!